Esse aqui é o famoso Jumbo Spot ou Hotspot. Esse aqui também é um hotspot, só que ele é um dual hotspot. Depois eu vou explicar um pouquinho só sobre ele, mas agora nós vamos falar desse cara aqui, o hotspot ou o Jumbo Spot, que é o mais comum e mais utilizado hoje em dia pelo custo e pelo tamanho, né? Bem pequeno, bem compacto, olha só ele aqui na minha mão. Visorzinho, telinha de LCD, de alta nitidez, tem uma porta HDMI, que a gente não utiliza, mas ele tem uma porta HDMI, para você ligar um monitor ou outro dispositivo, duas micro USB, uma saída para um flat cable, para uma tela de LCD maior, e a entrada de cartão SD, onde fica o sistema operacional, que é o Pi-Star. Na parte de baixo, são duas placas. Na parte de baixo, dentro do gabinete, tem a famosa Raspberry Pi Zero, que é uma placa pequena de automação, que na realidade é um mini computador, com certas limitações para uso como esse dispositivo. Ele tem um alto poder de processamento, porém ele é bem compacto, justamente para permitir que você possa fazer uma automação. No caso aqui, o Jumbo Spot. E na parte de cima, uma outra placa, onde está esse LCD aqui preso, com a antena, que é a placa de rádio e a placa com o codec de voz digital. A famosa MMDVM, que é uma placa que transmite e recebe em modo digital. Nos padrão P25, no padrão D-Star, no padrão DMR, que são esses rádios que nós temos aqui, que hoje o pessoal utiliza mais, e no C4FM, que é o padrão digital que a IAESO já vem usando no sistema Fusion, tá ok? Basicamente a gente só vai utilizar essa primeira porta, que é para alimentar ele com um carregador de celular, uma portinha de 5 volts, mini USB, mesmo carregador de um celular, ou você pode usar um power bank, que é aquelas baterias, né? E aí você pode sair com ele para qualquer lugar, dentro da sua maleta, sem estar ligado na energia elétrica, né? Da tomada. Fica ligado na energia do power bank. Tá bom? Só cuidado na hora de ligar que a tomadinha ela é invertida. Aqui, ó, ela tem que ser ao contrário. E utiliza-se essa primeira portinha. Ligou, ele já está configurado. Está com o Pi-Star e já está configurado. Então ele 40 segundos ele vai entrar na rede Wi-Fi ou na rede do celular compartilhada, na rede de dados compartilhada. Por quê? Porque já foi feito a configuração desse aparelho no chamado dashboard, ou seja, a gente já entrou dentro dele através do computador, ligamos, entramos nele, configuramos todo ele para trabalhar como hotspot DMR e ele já funciona. Em 40 segundos ele vai pegar uma rede das várias que você pode configurar. Aqui nós configuramos duas redes, a do celular e a do meu roteador. E aí ele já pegou 40 segundos. Caso ele não encontre, caso ele não pegue rede, ele vai passar 2 minutos tentando e ele vai virar um servidor de web. Então aí você vai no notebook ou no celular, entra via IP dentro dele e aí você consegue configurar uma outra rede de Wi-Fi da onde você está para fazer. Não é muito prático, não é aconselhado, o aconselhado já é deixar as redes configuradas, tá bom? Então é isso. O que isso aqui faz? Isso aqui é uma espécie de um repetidor particular seu. Então aonde você estiver não tem aí um repetidor normal de rádio, de UHF ou de VHF, você vai utilizar um chamado Jumbo Spot ou Hotspot. E ele vai fazer o quê? O rádio vai transmitir para ele, ele vai jogar o sinal
vai converter em dados e vai mandar para um servidor chamado Brandmaster, né, que é o servidor de DMR, e esse servidor ele vai entrar na rede mundial DMR e sair aonde você quer, em outro repetidor, ou numa estação de rádio amador privada, ou nos famosos talk groups, que são os grupos que existem, por exemplo, no DMR. Assim como existe salas de bate-papo na internet, existe salas de bate-papo de radioamadores, especificamente de radioamadores para o sistema DMR, tá? Então, que são chamados talk groups. Por exemplo, um talk group que nós temos aqui é o Papo BR, no Brasil. Então, de qualquer lugar do mundo que você tiver, se você configurar o seu HT, o seu rádio, para entrar no talk group 941, você vai entrar no Papo BR. É um grupo onde os radioamadores ficam. Entrou, um conversa com o outro, né? É como se fosse uma sala. E aí você pode conversar nesse talk group. Um dos talk group mais famosos também é o 724, que toda repetidora física, repetidor de verdade, tem no slot 1, que é o talk group 724. Então, se você tiver com o seu HT e acionar uma repetidora no slot 1, você vai sair em rede nacional, porque o 724 é uma rede nacional. Todas as repetidoras no slot 1, por convenção, utilizam o talk group 724. Esse talk group pode ser acessado de qualquer parte do mundo, até por outras pessoas. Um radioamador norte-americano, um europeu, ele pode ir lá também colocar no rádio dele e entrar no 724, como a gente também pode entrar num talk group lá da Europa, da Espanha, de Portugal e assim sucessivamente, tá ok? E a vantagem desse carinha é justamente essa, que se você tiver num lugar que não tenha repetidor, né, não tenha repetidor, que nem aqui em Indaiatuba nós temos a 439 e 325 em UHF, né? Mas digamos que aqui onde eu moro não tivesse essa repetidora, isso aqui seria essencial. Eu consigo também acessar outra repetidora, né? Porque as repetidoras de DMR digitais, elas estão conectadas via internet, né? Para que você possa ter esse acesso de qualquer lugar do mundo. Então, eu posso estar, por exemplo, viajando na Europa ou viajando no Nordeste do Brasil e por meio desse hotspot eu acesso o talk group da repetidora PY2KLW, que é a repetidora de rádio aqui da cidade, e consigo falar com os meus amigos via DMR aqui na cidade de Indaiatuba, né? Ou outros colegas que também de fora que conectaram pelo mesmo sistema que eu, ou através de uma repetidora, que a repetidora também faz a mesma coisa que esse cara faz. É como se a repetidora tivesse um carinha desse lá, né? E fizesse a mesma coisa. Só que aí você depende só da repetidora. Aqui você depende só do seu hotspot, do seu jumbo spot, tá ok? Não consome muita bateria, num power bank de memória, de energia, você consegue ter esse cara aqui ligado aí 5, 6 dias, sem ter a necessidade de carregar o power bank, ligado direto, né? Então ele consome muito pouco de energia e fala no mundo inteiro. Então é isso aí. Esse aqui é o hotspot ou o jumbo spot, alguns preferem dizer assim. Ele é multiprotocolo. Você pode configurar, ele pode trabalhar para os rádios DMR, pode trabalhar para rádios D-Star, pode trabalhar para P25, pode trabalhar para o C4FM, que é o sistema Fusion da IAESO. E você pode deixar ele ou especificamente para cada um desses modos, ou você pode deixar ele automaticamente para reconhecer o modo e funcionar. Se você tem um rádio D-Star e tem um rádio DMR, você pode ajustar para os dois modos e deixar ele automático. Se entrar D-Star, ele vai entrar no refletor que você ajustou, né? Aqui no Brasil a gente utiliza muito o refletor 18. Se você tiver entrando via DMR, com rádio DMR, ele vai acessar via DMR o talk group ou a repetidora que você quiser. É isso aí, né? É uma coisa extremamente pequena, simples e funcional. Você com um aparelhinho desse,
caso você não tenha uma repetidora aí na sua cidade DMR, ou D-Star, né, ou C4FM, com esse aparelhinho você supre toda a necessidade. Você só vai precisar de uma rede de dados. Então aqui no caso eu configurei ele para automaticamente pegar a rede de dados Wi-Fi. Se ele não achar, automaticamente ele vai pular para a segunda programada, que é a do meu celular, compartilhada, né? Pegou, 40 segundos ele já está funcionando. Importante, toda vez que você liga ele, você vai no HT e dá uma pequena portadora para o sistema saber aonde você está. Caso alguém vá te chamar no privado, né, o sistema do Brandmaster, que é o servidor, vai identificar onde você entrou a última vez, que no caso foi aqui no hotspot, e ele vai fazer com que a transmissão de alguém que esteja chamando venha para o hotspot e te chame no rádio. Tá bom? Você pode entrar na 724, você pode fazer o eco teste, você pode... mas você precisa entrar em algum lugar, basicamente. Mesmo que você não for falar, você tem que dar uma portadorinha para que o Brandmaster ou a rede te localize. Tá bom, gente? É isso aí. Ele tem uns LEDzinhos lá dentro indicando o portador, o modo que está sendo utilizado. Fica um pouquinho escondido, não é muito prático de ver, né? Tá vendo? Mas ele é bem pequenininho, né? Se você pegar um power bank, por exemplo, que nem esse aqui, ó, um power bank pequeno, né? E dá para você colocar junto assim, ó, em qualquer lugar, muito fácil. Esse aqui, como ele já é maiorzinho por causa das duas antenas, então ele tem um power bank grande também, tá? A diferença básica entre esse e esse é que esse aqui, enquanto ele só usa um slot, porque no DMR a gente tem 2 slots, é como se fosse 2 canais digitais na mesma frequência. Você pode estar usando os 2 canais simultâneos, um não atrapalha o outro. Mas nesse caso aqui, só usa um slot. Esse cara só trabalha com um slot. Então você, enquanto ele está transmitindo, você não pode transmitir com rádio porque ele não vai te ouvir. Já nesse caso, por ele ser dual, ele pode estar transmitindo num slot e ao mesmo tempo ele vai receber você em outro slot. Tá ok? Ele trabalha com 2 slots. Então é isso aí. Essa é a apresentação do Hotspot ou JumboSpot. Não tem muito o que falar, não tem muito segredo, né? Você encontra isso aí diretamente na China, mais barato, obviamente, mas às vezes leva 60, 90 dias para chegar. Depois você vai ter que configurar, vai ter que aprender a mexer no Pi-Star, a colocar, transferir o sistema para o cartão, configurar o sistema, né? Ou você já compra ele aqui no Mercado Livre. Tem um pessoal vendendo, eu também de vez em quando disponibilizo lá alguma coisa para vender, ou no meu site mesmo, que é o amantesdoradio.com.br, www.amantesdoradio.com.br. E um pouco mais caro, às vezes até bem mais caro, mas é justamente por causa disso, porque demora muito tempo para chegar e já tem a configuração, aí tem os custos do cartão, né, e etc. Mas fica a critério de cada um decide o que quer fazer, se compra direto e depois arrisca a configurar, ou se compra aqui já prontinho configurado, né? Eu vou ligar o rádio aqui só para mostrar como é que funciona a telinha dele. Então o rádio vai ligar, eu vou escolher aqui um Talk Group. Aqui, caso eu fosse chamar, esse rádio ele já está configurado para um amigo, o PT2On de Brasília, que é o José Fernandes, e obviamente que se eu apertar aqui para chamar a mim mesmo, vai sair nesse HT que está na repetidora, não está nesse hotspot não, ele está via repetidor local, que é a repetidora da minha cidade, a 439-325. Vamos lá, então apertar aqui para vocês verem, na telinha, olha lá, o rádio já acendeu, e a telinha, ela dá o status, tá vendo? PT2On, chamando no slot 2, da onde foi que está chamando, vou apertar de novo. Tá vendo? Ele está procurando o PO2LZB. Como eu apertei a última vez lá na repetidora, aí já deu last call, miss call, tá vendo? Que foi chamada perdida.
Então ele funciona assim, automaticamente. Se eu aperto o rádio, eu vou para a repetidora também está ligada na internet, vai sair aqui no Jumbo Spot chamando de volta o PT2 On, que é o José Fernandes. Tá ok, gente? É isso aí. E ele sempre vai mostrar o nome e o prefixo e o slot, que tá, no caso aqui é só slot 2, só trabalha em slot 2. E esse cara aqui tem uns que são V e UHF, esse aqui é só de UHF. Justamente para trabalhar só com o radinho, tá de bom tamanho. Tem um vídeo aí falando do GD73, que é esse rádio pequenininho. Aí vocês assistem aí o vídeo que vocês vão ver um trabalho que eu fiz aí do Code Plug, de como configurar esse rádio e deixar ele 100% completo para acessar todas as repetidoras do Brasil, tanto fisicamente a repetidora, como pelo hotspot e os principais talk groups que nós temos. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Tem outros vídeos aí falando sobre hotspot e eu espero que esse aqui seja mais um aí para vocês entenderem como funciona e para que serve. Ok? Um abraço a todos e obrigado aí.